Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Em nossa reflexão de hoje, está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, onde diz assim: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. E o tema da nossa reflexão é: socorrista, sim, socorrítima, não. Meus irmãos, para que possamos expor melhor a nossa reflexão, nós precisaremos de um pouquinho de paciência, onde teremos que percorrer alguns textos para assim podermos fazer uma melhor aplicação do texto às nossas vidas. Amém? Quando vamos ler o capítulo 8, apenas um capítulo antes, ele tem a sua epígrafe com o título As Vitórias de Davi sobre várias nações. Neste capítulo, meus irmãos, ele faz um relato onde Davi, ele vence, se não a todos, mas a sua grande maioria de seus inimigos, a sua grande maioria de seus adversários. Davi, meus irmãos, ele vence aos filisteus, toma e sujeita a cidade mais importante deles, a Israel. Davi, ele fere os moabitas. Davi, meus irmãos, ele fere a Hadadezer, rei de Zobá. Neste capítulo 8, no versículo de número 5, eu chamo a atenção de vocês para nós observarmos em 2 Samuel, o texto, ele vai nos dizer que os sírios, meus irmãos, eles vieram de Damasco para socorrer a Hadadezer. Porém, aleluia, meus irmãos, Davi fere os sírios e também os põe submissos a ele. E o que podemos tirar de aprendizado com o texto é que Davi aqui é um vencedor. E ainda que mesmo algum adversário se juntem, se unam contra ele, Davi, meus irmãos, sempre os vencia. E aqui já podemos fazer a primeira aplicação do texto às nossas vidas, onde Davi aqui é um tipo de Cristo, o vencedor. Onde sendo nós também cristãos, por mais que os nossos adversários se multipliquem, por mais que os nossos inimigos se unam todos contra nós, nós temos um Cristo que morreu por nós, aleluia, e ressuscitou, e que venceu a todos os nossos adversários, através do seu sangue e da sua palavra. Amém? E o nosso texto, meus irmãos, ele segue, onde no versículo 10, do capítulo 8 de 2 Samuel, onde no texto vai estar assim escrito: Mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze. Versículo 11, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaria. Versículo 12, da Síria e de Moabe e dos filhos de Amon e dos filisteus e de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Versículo 13, também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios do vale de Sal, a saber, a 18.000. Aleluia. Davi ficou famoso. Davi ficou famoso através das suas lutas, através das suas pelejas, porque Deus era com ele. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Deus é contigo e você não vai sucumbir. Louvado seja Deus. Deus é contigo, meu irmão. E meus irmãos, quando nós vamos iniciar o capítulo 9, ele vai nos dizer desta forma: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Aleluia. Meus irmãos,
Há alguns jargões que usamos no meio evangélico que vai significar algumas situações, assim também como pessoas, tal como deserto, vale, peleja, luta, batalha, é igual a dificuldade, seja em qualquer área das nossas vidas, seja na saúde, seja nas finanças, seja na área financeira ou até mesmo no casamento. Há vários jargões que simbolizam a dificuldade quando o crente passa por ela. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quero fazer essa pergunta para todos nós. Meus amados, em sinceridade, terminando você, acabando de você passar por um período de grandes lutas, depois de sair vencedor de uma grande batalha, de uma grande peleja, de uma grande dificuldade, de uma grande prova, após isso tudo, você sai vencedor e recebe também grande palavras, as pessoas te elogiam. Me diga uma coisa, Davi, meus irmãos, o texto vai nos dizer que ele se tornou vencedor e ficou famoso, ficou reconhecido. Reis enviavam os seus filhos e para saudarem. Aleluia. Meus irmãos, em pleno auge de suas conquistas, Davi, com a sua agenda cheia, com milhões de seguidores, imagina uma coisa. O que aprendemos com Davi é que ele faz algo muito diferente de muitas pessoas. Ele toma uma atitude que vai fazer justificar dentre tantos os nomes que Davi foi chamado. Meus amados, bastou uma atitude de Davi, lhe concedeu o seu maior título. O seu maior título não foi de grande rei, não foi de grande vencedor, mas sim de homem, segundo o coração de Deus. Aleluia. Meus irmãos, Davi, ele tinha o direito e toda essa prerrogativa de desfrutar o bom descanso, sair para desfrutar os louros das suas conquistas, mas Davi, meus irmãos, ele vai perguntar. Davi vai se lembrar que ele possui uma aliança. E Davi, meus irmãos, não apenas não se esquece da aliança, como também não quebra a aliança. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que você faria depois de uma grande luta, de uma grande vitória e recebendo todo esse luto? Você ia atrás dos outros ou você seguia para descansar? No capítulo 9 de 2 Samuel, no versículo 3, diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com eles de beneficências de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aleluia. Meus amados, eu preciso te dizer uma coisa. Quando chegar o dia, quando no relógio de Deus marcar o kairós do cumprimento da sua promessa, quando o kairós da sua promessa começar a soar, tenha certeza de uma coisa, meus irmãos. Se você, meu amado, se você, minha amada, não tem condições de ir até lá, assim como foi com Mefibosete, ele não podia andar, ele não tinha como se locomover, ele não podia se deslocar. Aleluia. Mas o rei, aleluia, o rei mandou buscar. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Ainda que você não possa ir, a bênção vai até nós e ela nos alcança. Louvado seja Deus. Isaías 49, versículo 15 e 16 diz assim: Pode uma mulher esquecer-se do filho do peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que eu preciso te dizer é que o nosso Deus, irmão, ele não esqueceu de você. Aleluia. Não pare. Não deixe de crer. Não pare de crer. Tenha certeza, meus irmãos. Deus, o nosso Deus, não esquece. O nosso Deus, ele não nos abandona. Muito menos, aleluia. O nosso Deus, ele nunca quebra
nunca quebra alianças. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero te convidar a dizer para si mesmo, diga para você mesmo, essa situação tem jeito. Aleluia. Meus irmãos, o rei, ele faz uma pergunta. A pergunta é: onde está? E você com certeza já ouviu essa história antes. Você vai se lembrar que no Gênesis, esta mesma pergunta foi feita pelo próprio Deus. Deus faz esta pergunta: Adão, onde estás? Aleluia. Adão diz que teve medo e se escondeu. E aqui, em nosso texto, de uma forma similar, Mefibosete, sabedor que quando um novo rei assume, toda a dinastia anterior é dizimada e o novo rei segue o seu reinado em segurança. O que eu preciso expor e explicar para nós neste nosso texto, um novo reino assumiu. Um reino se levantou. Lucas capítulo 1, versículo 33 vai dizer dessa maneira: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Aleluia. Mas o que vamos expor em nossa reflexão é que, ao contrário dos reinos dos homens, o reino do Messias, o reino do Cristo, ele é um reino para nos dar a vida. E a vida, meus irmãos, com abundância. Louvado seja Deus. Meus amados, Ziba ele parece como um informante. Ele segue dando a ficha completa de Mefibosete. Ele diz assim: ó rei, o Mefibosete, o filho de Jonatas, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. E meus irmãos, ao expormos em nossa reflexão a aplicação dos relatos de Ziba, ele vai nos relatar que, apesar de coxo, ele não está abandonado. Ele tem uma casa, e a casa é de Maquir. Meus irmãos, o que nós podemos extrair do texto é que, ainda que Mefibosete esteja na casa de Maquir, apesar de Maquir ter linhagem, apesar disso tudo, Ziba ele vai revelar ao rei que Mefibosete ele está em Lodebar. Aleluia. E há muitos irmãos nossos que possuem uma casa espiritual. O que eu quero dizer, meu irmão, é que muitos irmãos nossos estão em uma casa espiritual, que esteja nesta mesma condição, até possuem uma bela e linda congregação, assim como a de Maquir. É uma casa de linhagem, é uma casa de grande tradição, possuem riquezas, possuem belos templos, belos, lindos altares, porém, o local é Lodebar. Aleluia. Meus irmãos, onde vamos entender o significado de Lodebar. Essa palavra ela é do original hebraico, que vai significar lo, não, e devar, que vem da raiz da var, palavra. Então, meus amados, o que entendemos e aplicamos à nossa vida, Deus, o nosso Deus, assim como usou a Davi para buscar Mefibosete em Lodebar, o nosso Deus, ele está levantando, o nosso Deus está erguendo irmãos, homens, mulheres, jovens, todos em uma condição, em uma posição de resgatadores de pessoas que estejam em Lodebar. Lodebar, meus irmãos, é lugar sem palavra. Aleluia. Quanto de nós, meus amados, vivíamos no passado nesta mesma condição. E assim como Deus levantou pessoas para nos resgatar, Ele agora quer também nos usar como resgatadores, como pastores, como evangelistas, como divulgadores da palavra verdadeira de salvação. Aleluia. Muitos irmãos nossos ainda continuam assim. Estão em grandes templos, ricos, luxuosos, com grandes tradições de família, mas não possuem a verdadeira palavra de Deus. Envolvem-se com
todas as coisas mundanas. É festa junina gospel, é carnaval gospel, é micareta gospel, é todo tipo de carnalidade imperando. Meus irmãos, processando uns irmãos processando outros irmãos, irmão enganando outros, recebem até dinheiro ilícito do tráfico. São todos esses de Lodebar, locais sem palavra. Aleluia. E meus amados, Deus está erguendo pessoas em um tempo onde estão formando um exército de homens e mulheres e jovens e até de crianças que estejam disponíveis a serem usados como socorristas e não na condição de socorrítima. Louvado seja Deus. E quando nós vamos ler no capítulo 4, no versículo 4 de 2 Samuel, onde o texto vai nos dizer desta forma: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Meus amados, quando refletimos nesta passagem, nós vamos ver que há um pequeno erro de tradução, e não da Bíblia. A nossa Bíblia ela é perfeita, mas o texto relata que Jonatas, o texto diz que Jonatas tinha um filho aleijado de ambos os pés. Aleluia. Que na verdade, Jonatas, meus irmãos, ele teve um filho perfeito, que após a sua morte, ele ficou aleijado. O que eu gostaria de expor aqui é que ainda há algumas pessoas, ainda tem alguns irmãos que colocam na nossa conta, na minha conta, na sua conta, dizendo que você foi responsável de alguns problemas que causaram no futuro. Até chamaram de irresponsável por algumas coisas não estarem andando bem. Mas eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Meus irmãos, o que ficou coxo, o que está prejudicado, ainda vai gerar. Louvado seja Deus. 2 Samuel capítulo 9, versículo 2 vai dizer assim: E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Meus amados, eu trago uma palavra de Deus a seu coração. Está quebrado, mas ainda está gerando. Ainda que esteja gerando um filho pequeno, aleluia, não pare de gerar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, não pare de gerar. Aleluia. Meus irmãos, o que o nosso adversário, ele se esquece e o tempo todo zomba de nós, é que o que geramos, ainda que seja pequeno, aleluia, mas uma coisa é certa, uma coisa é verdadeira. O que foi pequeno um dia, meus irmãos, aleluia, o pequeno, meus amados, ele um dia vai crescer. Meus irmãos, continue, não pare, tenha plena certeza e convicção. O que é pequeno, um dia vai crescer. Louvado seja Deus. Eu quero dizer, meu irmão, se o seu ministério é pequeno, ele vai crescer. Se o seu negócio é pequeno, se o seu trabalho, se o seu estabelecimento é pequeno, ele vai crescer. Aleluia. A nossa Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo 40, desta forma: E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vai crescer, e vai crescer com a bênção de Deus. Eu preciso te dizer que este seu negócio, ainda que pequeno, ele vai crescer. Tenha certeza, meu irmão, esse teu ministério, ainda que pequeno, vai crescer. Esse seu projeto, aleluia, vai ser grande, aleluia. A nossa Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 3, versículo 16: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Louvado seja Deus. E continuando com a nossa leitura no capítulo 4, no versículo de número 4 de 2 Samuel, o texto diz que era de 5 anos quando as novas vieram de Israel, e a sua ama o tomou e fugiu.
E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Meus amados, neste pequeno trecho, nós vamos tratar de alguns tópicos e o primeiro deles é sobre a ama, que o tomou e fugiu e que ela, na pressa, o deixou cair e o menino ficou coxo. Aleluia. O texto nos revela que não foi qualquer pessoa que deixou a criança cair, mas que foi uma sua babá, a sua ama. Pode ser que tenhamos contratado pessoas que se diziam que tinham todo o currículo para bem executarem alguma tarefa, mas elas não apenas não realizaram nada conforme foi tratado, como também ainda te causaram um grande prejuízo que te trazem grandes dores. Aleluia. Mas tenha certeza de uma coisa, meu irmão. O apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, após sofrer um naufrágio, onde a Bíblia diz que se perderam todas as coisas, mas o texto também vai nos dizer que nenhuma alma se perdeu. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o estrago era para ser pior. Aleluia. Creia, meus amados, em tudo isso que te ocorreu, ainda foi um livramento de Deus para a sua vida. Poderia ter sido muito pior. Então, eu te convido, meus amados, em tudo dai graças. Louvado seja Deus. O texto que lemos diz que ela deixou a criança cair, e ele ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Meus irmãos, quantos de nós não passamos por uma situação em que alguém surgiu, alguém entra em nossas vidas, alguém até profissional, nos faz cair, mas o que eu glorifico a Deus, que somente pela sua infinita misericórdia, pois somente pela infinita misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Aleluia! Satanás, ele está como um leão bramando, querendo nos estragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Aleluia. O texto vai nos dizer da seguinte forma, e eu finalizo. 2 Samuel capítulo 9, versículo 3, diz assim: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia. Meus irmãos, o que eu aprendo de lindo e maravilhoso nessa simples reflexão é que o nosso lugar não é em Lodebar. O nosso lugar é em Jerusalém. O texto nos revela que ainda que alguém tivesse feito cair, aleluia, Mefibosete, ele morava em Jerusalém e não mais em Lodebar. Eu tenho que repetir isso, meu irmão. O nosso lugar não é em Lodebar. O nosso lugar é em Jerusalém. Aleluia. Meus irmãos, Isaías 53, versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelos seus caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Louvado seja Deus por isso. Meus amados, você se lembra dos termos socorrista, sim, socorrítima, não? O tema da nossa reflexão? Meus irmãos, os socorristas são aqueles que, na condição de simples servo do Senhor, eles entram em uma missão com toda humildade e simplicidade, agem, auxiliam onde alguém esteja precisando muito de grande ajuda, aleluia, até correndo o risco de morte, seja ela física ou mesmo espiritual. Mas assim, agindo como salva-vidas, que socorrem uma pessoa, alguém que estivesse se afogando, aleluia, ele sai para socorrer, não se envolve com o acidente, salva a vítima e sai da situação, e tudo fica bem. Aleluia. Assim Cristo, meu irmão, tem formado a sua igreja através da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos,
Basta falarmos a verdade. Basta pregar o Evangelho de Cristo. Não precisa de mais nada. Nada há contra a verdade, senão a verdade. E muito diferente, meus irmãos, há pessoas que agem como socorrítima do Evangelho, que vemos que pelas Lodebar dessa vida, onde as pessoas incluem tanta coisa no Evangelho. É cajado, é lenço, é vela, é rosa, que ao contrário de socorrista, eles se permitem se envolver com a situação, eles entram para salvar, eles querem ajudar alguma pessoa. E você sabe muito bem, o nosso Deus, ele não usa métodos, e sim pessoas. E estas acabam também se envolvendo com toda a situação daquele que precisava de ajuda. E ficam os dois, acabam sendo uma, tornam-se duas vítimas, as duas precisando também de socorro. Meus irmãos, o mundo em que vivemos, cada vez mais está precisando de pessoas, de irmãos que estejam na condição de socorristas espirituais. Aleluia. Para trazerem nossos amigos, para trazerem nossos irmãos de locais de Lodebar, de locais sem palavras, para o lugar onde a verdadeira palavra de Deus seja ministrada. Amém? O nosso texto, meus irmãos, ele vai concluir no versículo 13, no capítulo 9 de 2 Samuel, assim, que Mefibosete ele morava em lugar diferente de Lodebar. Ele foi morar em Jerusalém, e que de contínuo, apesar de ainda ser coxo de ambos os pés, ele comia à mesa do rei. Aleluia! Meus irmãos, quando lemos este texto, ele vai nos levar a Salmo de número 133, que vai dizer dessa forma: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O nosso Deus, ele nos quer assentados à sua mesa, assim como Mefibosete, onde o texto faz questão de assinalar que ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, enquanto o mundo só quer o belo, enquanto o mundo só querem os perfeitos a seus olhos, a nossa Bíblia vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! O nosso Deus é um Deus que inclui pessoas. Meus irmãos, eu quero te convidar que nós sejamos pontes e não muro. Ponte liga de lugar ao outro. Muro, apesar de proteger, os muros separam. Aleluia! Meu irmão, dentre tantas coisas, uma coisa que aprendemos com o judaísmo é que seria interessante compartilharmos, é que o povo judeu ele não senta à mesa com quem ele possui questões adversas. O povo judeu ele não assenta à mesa com quem ele não tem comunhão. Aleluia. Pois eles acreditam que sentar-se à mesa é somente para com quem se tem comunhão. Louvado seja Deus por isso. E meus amados, a pergunta que deixamos aqui é: por quê? Por que sentamos à mesa com quem fala mal de pastor? Por que sentamos à mesa e ouvimos mensagens que denigrem e caçoam, zombam de Cristo que morreu para nos salvar? E por que, meus irmãos? Por que sentamos à mesa com quem defrauda, com quem rouba, com quem engana a esposa, com quem trai, com quem mente? Por que sentamos à mesa com quem não quer nada com o Evangelho? Aleluia. Meus amados, o que podemos aplicar nessa nossa reflexão é: que comunhão, meus irmãos, tem a luz com as trevas. Meus irmãos, a mesa do rei, todos são iguais. A mesa do rei não aparece as diferenças. As diferenças, elas desaparecem. Não tem negro, não tem pobre, não tem rico, não tem grande ou pequeno, não tem coxo, não tem aleijado, nem perfeito. Quem senta à mesa igual está em comunhão. Quem senta à mesa do rei é tudo igual. Meus amados, sentar-se à mesa é um lugar de fartura. O que come o rei, todos também comem e desfrutam da mesma
do mesmo alimento. É chegado um tempo de deixarmos os manjares obscuros que o mundo oferece e passarmos a desfrutar da comida do Rei, da comida na mesa do Rei verdadeiro, do Rei fiel, que é Jesus Cristo. Amém? Eu preciso dizer uma coisa aqui, e aqui eu termino. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a nossa vida. Você recebe, você toma posse se quiser. O texto da nossa reflexão, ele nos fala, ele quer vários personagens, mas eu quero falar sobre estes: a babá de Mefibosete, sobre Mefibosete e sobre Davi. A babá de Mefibosete, meus irmãos, são um tipo de pessoas que até passaram em nossas vidas. Um patrão, um pastor, um irmão, um professor, um empregado, um colega, um namorado, um marido, uma esposa, um relacionamento. Mas o texto ele é infinitamente maravilhoso, onde ele nem cita o nome de quem faz o mal, para que ninguém mais se lembre desta pessoa, mas de Mefibosete. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem é que esquece? Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, se foi uma ou várias vezes, esse mal que você sempre é atormentado, alguém que te fez um grande mal, que te fizeram marcas, o nosso Deus, ele é fogo consumidor, e tudo aquilo que te atormentava nunca mais vai te assolar. Seja livre, meu irmão, seja livre, minha irmã, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. O outro personagem aqui é Mefibosete. O texto diz que fizeram mal a ele sem querer, e mesmo sem querer, mas fizeram. E justamente por quem era um profissional, alguém que era pago para cuidar. Não foi uma simples pessoa, meus irmãos, mas alguém habilitado para cuidar dele. E justamente essa pessoa foi quem causa este acidente, foi quem causou este grande mal na sua vida. Provocou o acidente. O texto diz que ele fica coxo de ambas as pernas e para sempre. Mas eu quero te chamar a atenção de uma coisa. Aleluia. Assim como fizeram com Mefibosete, saiba de uma coisa: o nome dele é citado, ainda que ele não possa correr, mas o nome dele não apenas percorre por cidades. O nome de Mefibosete, a história de Mefibosete, não apenas percorre pelo mundo, mas a história de Mefibosete percorre por vários anos, por vários séculos. Aleluia. Creia, meus irmãos, ainda que dolorosa a sua história, ela vai ser contada por gerações e gerações, e o nome de Deus será glorificado. Aleluia. E Davi? Davi aqui, meus irmãos, é um tipo de Cristo. Ainda que o mundo te exclua, ainda que o mundo não te aceite, Deus não te abandona, nem te esquece, nem quebra alianças. Não há lugar, meu irmão, no universo que alguém possa te esconder. Amém? Deus está indo a seu encontro. Ainda que tenham te colocado em Lodebar, saiba de uma coisa, meus irmãos, o teu lugar é em Jerusalém. Aleluia. Amém? Creia nisso, meu irmão. O teu lugar não é em Lodebar. O seu lugar é em Jerusalém. E uma coisa: socorrista, sim. Socorrítima, não. Amém? Que Deus abençoe a todos. A todos, uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.